a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Pastor Fausto, nos eleve a Deus em oração. Estão me ouvindo? Não estava ouvindo, mas é que o anfitrião só ele podia desmutar. Ah, então, sim. Estava aguardando. Tudo certo. Não. Então, vamos orar, não é? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque estamos começando este dia como colegas, pastores do mesmo ministério, e nós estamos cantando. Força, formosura, glória, majestade, tudo isso pertence somente a ti. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio da adoração, do cântico, pelo privilégio da exaltação, pelo privilégio da contemplação. Agradecemos, ó Deus, porque estamos começando exatamente onde devemos começar, louvando o teu nome, exaltando o teu nome e comunicando a todo mundo as tuas verdades. E nesta hora, quando nós iniciamos o nosso simpósio, pedimos que nos fales através do nosso colega, o capelão Paulo Ross, neste tema tão importante sobre a capelania e o ministério pastoral. Usa o teu servo, prepara-nos no coração e na mente para recebermos a tua instrução. É a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou fazer uma pequena apresentação do pastor Paulo Ross, casado, pai de uma menina linda, né? Ele possui graduação em teologia pelo Seminário Teológico Sul do Brasil, pedagogia pela UMESP, com a sua convalidação em teologia na Universidade Metodista. Atualmente está cursando engenharia da produção. Atuou como coordenador e professor titular do curso de teologia da Associação das Faculdades de Ribeirão Preto, participando do processo de reconhecimento do MEC, com nota 4. Diretor-geral e docente do Seminário Batista do Nordeste Paulista, que tem 7 polos na região de Ribeirão Preto. E monitor do curso EAD, ou EAD, de Teologia e Pedagogia da Universidade Metodista de São Paulo. Polo Ribeirão Preto. Tem experiência na área da teologia prática e gestão ministerial, pastor-presidente da Igreja Batista Marinsec por 19 anos, atuando com palestra para casais,
e aconselhamento a famílias, capelão dos PMs de Cristo e de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, membro e idealizador da Rede de Apoio Espiritual de Ribeirão Preto e região, atuando com técnico em vedações. E, acima de tudo, servo do Deus vivo. Então, Amém. Estamos aqui com o pastor Paulo Ross, que eu carinhosamente chamo de Paulinho. E, Paulinho, é contigo. E, no final, como nós sempre fazemos, depois da palestra, haverá espaço para as perguntas. Eu vou pedir ao Nelsinho que cuide dessa parte das perguntas, tanto aqui no YouTube, aqui no Zoom, como no YouTube. Vai ficar gravado depois. E aí, no final, também, eu gostaria que o Nilson fizesse uma participação musical aí e falasse também do curso de música, de violão, de viola que ele tem. Pastor Paulo, é contigo, meu irmão. Ok. Bom dia a todos. É muito bom estar com vocês. Oi, pode falar. Peço a gentileza de todos que fechem seus microfones e aqueles que puderem também, até mesmo para evitar uma cena desagradável, igual nós tivemos de um passando sem camisa semana passada, se você for fazer alguma coisa assim, feche o seu vídeo também, tá? Vamos lembrar, você está em casa, mas a gravação vai ficar para todos. Então, Deus abençoe, meus irmãos. É boa. Boa. Boas dicas. Tá todo mundo me ouvindo? Bem? Ok. Bom dia, muito bom estar com vocês, né, com o Sérgio e com cada um dos irmãos do nosso estado, para poder compartilhar com vocês nessa manhã um pouquinho da experiência do que Deus aí proporcionou nesse tempo como capelão. Já está compartilhando aí? Agora deu? Sim. Ok, nós vamos falar então sobre esse tema hoje, como a ordem já havia anunciado, a capelania e o ministério pastoral e a importância da espiritualidade na saúde e como que é a sua prática. Essa é minha família, tá aí Karina, Isabelle, tem sido uma grande companheira já há 19 anos, completamos agora no dia 29 de dezembro. Isabelle, como o Sérgio disse, completou 6 anos e tem sido o grande milagre de Deus na nossa vida para poder ser uma grande inspiração daquilo do que Deus tem feito. Estivemos orando por muitos e muitos anos para poder ter esse momento especial com a chegada da Isabelle e Deus proporcionou depois de 12 anos a vinda da Isabelle e tem sido aí uma grande alegria para nós termos esse momento e estar podendo aproveitar esse estado. Só para aqueles que não conhecem, né, saberem um pouquinho, nós temos aqui, foi o momento da minha ordenação ao Ministério Pastoral, em 1º de maio de 1999, na Igreja Batista de Curuçá, em Santo André, onde na época era o pastor Fernando de Oliveira Sintra, o seu pastor. Esse é o primeiro trabalho que eu tive como pastor, ainda na época do seminário. Eu assumi no final do primeiro ano do seminário a Congregação Batista Memorial de Madureira, que era uma filha da PIB de Madureira, com o pastor Marcos Galdar, e foi um tempo muito abençoador estar ali 3 anos e meio, crescendo e aprendendo cada vez mais. Aí está o pastor Alcione Tadeu, que era o capelão do seminário na época, hoje ele está nos Estados Unidos. Aqui foi a Igreja Batista do Marinsec, onde Deus me deu o privilégio de organizar como a 10ª Igreja Batista do Estado de São Paulo e estar na frente da igreja por 19 anos. Nesse mesmo período, eu também estive durante 13 anos como diretor do Sebanop, Seminário Batista do Nordeste Paulista, e também atuando como professor, como o Sérgio disse aí, nas universidades em Ribeirão Preto. E também tive o privilégio de poder servir a nossa convenção por 2 momentos, na Junta de Educação e também no Conselho de Educação Teológica e Ministerial de São Paulo, num período aí da gestão do pastor Genilson como presidente, estando como vice, também como
junto com o Rubens. Foi um tempo muito abençoador, onde nós tivemos a oportunidade de rodarmos todo o estado e agregarmos aí com os seminários do nosso estado. E aqui servindo como capelão dos PMs de Cristo, ainda em Ribeirão Preto, eu tive a oportunidade de poder servir durante um tempo. Ali próximo à nossa igreja existia uma base militar e eu tive auxiliando esses PMs. E agora, estando aqui em Penápolis, o PM de Cristo entrou em contato comigo pedindo para poder auxiliar, então, a 2ª Companhia aqui de Penápolis, e nós temos aí ajudado eles nesse período. E aqui é um momento especial, que é algo que Deus tem chamado para o meu coração e tem me dado muitas alegrias no ministério, que é a realização da capelania. E é o que nós vamos conversar, eu vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Essa é uma cena que tem acontecido muito nos hospitais, médicos se reunindo para orar, pedindo então a direção de Deus antes das cirurgias, algo que no período passado se tornaria então não usual, mas tem sido uma prática constante em determinados hospitais, não só do nosso país, mas também fora. E quando nós olhamos para aquilo que Jesus esteve ensinando no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nós vemos Jesus dizendo: adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste-me ver. Quantas e quantas vezes, né, como pastores, nós visitamos as nossas ovelhas que estão doentes, que estão no hospital, que passam por dificuldades ou por lutos, ou até mesmo aqueles que vão ser encarcerados, e temos aí a oportunidade de poder auxiliá-los nesses momentos difíceis da sua vida. Jesus, eu costumo dizer que ele era um paliativista, já nas suas atividades, quando ele esteve aqui na Terra. Em João 10:10, eu tenho dito isso para os médicos constantemente, ele diz: eu venho para que tenham vida e tenham plenamente. E quando a gente pensa em cuidados paliativos, essa é uma frase da doutora Marísia, que eu a conheci em 2009, e no HC estava naquele processo de oferecer, então, o serviço de cuidados paliativos. E como diretor do seminário, eu levei para que ela estivesse dando uma palestra no seminário, numa das semanas teológicas que nós tivemos. E aí está uma frase que ela acabou compartilhando lá, dizendo que cuidados paliativos, ele centra-se na importância da dignidade da pessoa, ainda que doente, vulnerável e limitada, aceitando a morte como etapa natural da vida, que até por isso deve ser vivida intensamente até o fim. Quando a gente fala de cuidados paliativos, a Organização Mundial da Saúde vai trabalhar que é esse conjunto de medidas que vai auxiliar as pessoas para que elas possam ter uma qualidade de vida, seja o doente, portador de uma doença de ameaça contínua da vida, ou seus familiares, através do alívio da dor, dos sintomas estressantes, utilizando então uma abordagem que inclui o suporte emocional, social e espiritual, tanto aos doentes, aos familiares, desde o diagnóstico até o final da vida, estendendo um período de luto. E aí é uma coisa interessante, porque quando você faz parte de uma equipe multiprofissional, como é uma equipe de cuidados paliativos, todo o suporte é dado para a família enquanto o paciente está vivo. E cabe a nós, da capelania, então, continuar esse período de luto, dando suporte para a família. E aí muitas pessoas têm perguntado, mas o que é paliativo? Paliativo vem de paliar, que é de palio, que significa proteção. Então é você cobrir ou cuidar, é atenção e amparo na dor. Então isso acontece ao paciente. É uma equipe multiprofissional, então você tem médico, você tem enfermeiro, você tem terapeuta ocupacional, você tem psicólogos, você tem assistente social, toda uma equipe que é contratada pelo hospital, e o capelão como voluntário fazendo parte dessa equipe, levando para essa pessoa um alívio da dor total, estimulando ao viver com a força da esperança em meio a esse sofrimento. Essa é a equipe de cuidados paliativos, que eu tive o privilégio de participar durante aí 10 anos. Então, nós temos uma equipe multiprofissional com vários profissionais auxiliando em diversas áreas para dar, então, esse suporte para o paciente e também para a sua família.
E aí, quem que é o capelão? É um religioso incumbido de dar, então, assistência espiritual aos doentes, familiares, amigos em hospitais e regimes militares. Então, ela é uma pessoa capacitada para fornecer o apoio espiritual para o doente, familiar, para os cuidadores no hospital ou no domicílio. Então, em cuidados paliativos, isso acontece muito, porque a equipe ela também atende domiciliarmente e você tem a oportunidade de poder, então, visitar essas pessoas e estabelecer, então, uma interação coletiva e de completar o atendimento dispensado ao paciente por parte dos médicos e dos enfermeiros. Então, o capelão ele vem complementar a toda essa situação. E aí tem a lei que foi decretada pelo Alckmin em 99, e é interessante porque apenas no estado de São Paulo o capelão ele não pode ser remunerado com serviços ou com valores públicos. Então as pessoas perguntam assim: mas a equipe de cuidados paliativos ela é contratada? Toda a equipe é contratada, menos o capelão. O capelão ele acaba sendo voluntário. Qual cuidado que nós temos que ter como capelão? Isso daqui até mesmo serve para quando nós vamos fazer visitas domiciliares para os nossos membros. Tomar cuidado com promessa de cura. Muitas vezes, quando nós adentramos ao hospital ou vamos visitar uma pessoa enferma, elas querem ouvir uma palavra para que ela tenha condições, então, de ter uma esperança. Não significa que você não deva ler as Escrituras e dar uma palavra de esperança a essa pessoa, mas não prometer que ela vá ser curada. Principalmente em cuidados paliativos, quando os pacientes são pacientes terminais e as doenças elas não têm uma reversão. Tomar cuidado com a unção com óleo, prática que acaba acontecendo em algumas situações, por parte de algumas denominações, porque as pessoas muitas vezes vão com esse óleo e aí a maneira que armazena esse óleo pode pegar sol, pode pegar bactérias, e dependendo de onde você toca isso no paciente, você pode infectar o paciente, ou se você unge um paciente, depois vai ungir um outro paciente, e não tomar o cuidado da biossegurança de lavar as suas mãos, você pode levar uma doença de um paciente para o outro e ter aí esse contágio. Tomar cuidado com alimentos e com manejo de paciente. Eu sei que como pastores, muitas vezes nós temos dificuldades de entrar para visitar alguns pacientes. E aí entra o grande cuidado. Muitas vezes você está lá visitando uma pessoa e ela tem uma plaquinha lá que ela tem que ficar em jejum. E ela vira para você e diz assim: olha, ali tem uma torneira, tem um bebedouro, você não pode pegar um pouquinho de água para mim? Para que eu possa, então, satisfazer. A minha indicação é que você vá ao posto de enfermagem e informe as enfermeiras. Elas vão saber proceder disso. Porque caso você ajude essa pessoa, com toda boa intenção, você pode estar destruindo uma cirurgia que ela vai fazer, por isso que ela estava em jejum, ou você pode estar atrapalhando alguns exames que esse paciente estaria realizando. Então, tome cuidado quando você vai ao hospital, com as intenções muito boas, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos percebido isso nesse período de pandemia, como que os cuidados têm que ser redobrados e devem ser também, mesmo quando essa pandemia passar e tivermos aí as vacinas. O que você pode realizar e que é permitido? Você pode levar a Bíblia. Você pode estar comprometido com aquele paciente, com aquela família. Né? Estar ali realmente para poder ajudar e auxiliar aquelas pessoas. Ter responsabilidade. Quando nós somos capelães, mesmo que somos voluntários, às vezes as pessoas acham que trabalho voluntário você faz de qualquer maneira. Como capelão presencial, no hospital, todas as quartas-feiras eu dedicava 4 horas por manhã. E foi bem interessante porque era um período que eu estava no Ministério Pastoral, e conversando com a igreja, com a liderança, eu consegui entender, então, e a igreja também, que era uma extensão do Ministério Pastoral estar ali no hospital. Isso levava responsabilidades, porque você assumia um compromisso diante do hospital de estar naquele horário
E você precisa entender que se aquele horário você se disponibilizou para estar ali, você precisa ser responsável e estar presente. Porque não vai ter outra pessoa, se alguém precisar de uma palavra, de uma oração, de um tempo, de um ouvido, você precisa estar ali presente. Então, a responsabilidade ela é muito importante. Você tem que priorizar aquilo quando você toma essa decisão. O capelão ele deve agir com prudência, perícia, diligência e deve ser ético. E aí, uma orientação aos pastores. Muitos hospitais, às vezes, eles não permitem que você entre em determinados locais. Geralmente, as pessoas elas querem entrar no hospital e visitar todos os andares ou todos os quartos, porque nós queremos falar do amor de Deus. Só que você precisa tomar cuidado, que se você teve autorização para entrar, e a Constituição permite isso, que você entre para visitar uma ovelha que está num quarto coletivo. Então, entenda, a Constituição ela permite que você entre num quarto coletivo, não numa UTI. Para você entrar numa UTI, você tem que ter autorização da equipe médica. Num quarto coletivo, a Constituição permite. Mas quando você entra, você precisa visitar apenas o João, que era a tua ovelha. Você não pode sair visitando todas as áreas ou todos os outros pacientes, porque você foi autorizado a entrar para visitar aquele paciente. Então, ser muito ético nisso, tomar muito cuidado. Parece que não, mas as pessoas estão sempre olhando e verificando cada uma das nossas práticas, das nossas ações, para ver se realmente nós vamos cumprir aquilo que nós combinamos na portaria. Então, tome cuidado quando você for visitar uma ovelha no hospital. Faça isso com a maior alegria, porque isso é algo que dá prazer e as pessoas se sentem amadas pelos seus pastores quando isso ocorre. Como é que é o fluxo? E aí eu quero que você entenda, o Sérgio disse que sobre a rede de apoio espiritual. Então, eu vou falar um pouquinho de como é que isso funciona. A rede de apoio espiritual é um grupo que ele começou a ser trabalhado, então, em 2009. Durante todo o processo de 2010, nós tivemos, então, entendendo que precisava ter uma capacitação melhor das pessoas que entravam no hospital. Então, nós investimos todo o ano de 2010 numa equipe multiprofissional com diversos religiosos, de diversos credos religiosos, para que eles tivessem, então, uma compreensão do que era isso. Começamos a ter reuniões mensais. Depois de 3 meses, vimos que reuniões mensais eram muito distantes, começamos a fazer isso há 15 dias. Depois de 2 meses, nós começamos a se reunir semanalmente, por 3 horas, e conseguimos concluir o manual do apoio espírita, da rede de apoio espiritual. Esse manual está disponível no site da rede de apoio espiritual de Ribeirão Preto, você pode acessar, você pode baixar esse PDF, já está na sua segunda versão, que foi feita agora em 2016. Então, a rede ela atende profissionais da saúde, que são conectados, atende os pacientes, atende também os lares, atende os hospitais, atende as famílias. Seja solicitado pelos profissionais da saúde ou seja solicitado pelas famílias. Então, existe um documento nos hospitais onde eles têm os telefones dos capelães, tem telefones de líderes da rede, onde as pessoas podem entrar em contato e solicitar, então, esse apoio, e isso tem sido realizado. Se iniciou em 2006, com o trabalho de pesquisa de implantação do serviço de cuidados paliativos no HC, pela doutora Marísia. Em 2009, então, foi realizada uma divisão de diversos grupos de pesquisa, inclusive espiritualidade, com a participação desses credos religiosos. Em 2009, ainda teve uma difusão do cuidados paliativos, uma reflexão sobre a finitude da vida. Em 2010, tivemos, então, a primeira versão do manual e o primeiro simpósio de cuidados paliativos com a participação do apoio espiritual, acontecendo, então, ali no campo da USP de Ribeirão Preto. Aí nós temos pastores, pastor batista, um pastor presbiteriano, um padre e uma espírita, o padre Josilei e a Vera. Esse foi o grupo inicial, então, dos capelães que começaram esse trabalho e isso depois foi se expandindo. Em 2011 foi formada, então, oficialmente a Rede de Apoio Espiritual de Ribeirão Preto e Região, com o primeiro encontro no Colégio Metodista de Ribeirão Preto. Essa, então, foi a liderança da Rede de Apoio Espiritual naquele momento, fazendo aí o lançamento do manual. Em 2012, nós usamos novamente
o colégio em Ribeirão Preto. Esses são alguns pastores e líderes religiosos que estavam presentes. Essa é uma equipe do Expresso Riso, é um grupo de palhaços que fazem trabalho em diversos hospitais, não só em Ribeirão Preto, mas também em São Paulo e na região, realizando, então, o trabalho de artistas. E é muito interessante, se você quiser segui-los, siga o Expresso Riso nas redes sociais, você vai ver o trabalho muito jóia que eles fazem nos hospitais. Aqui em 2013, e aí nós começamos a agregar outros hospitais. Então, começou-se um trabalho de reunião acontecendo nos hospitais para que outros hospitais de Ribeirão Preto também recebessem esse suporte, porque havia um impedimento dessa apresentação, então, ou do acesso. Em alguns hospitais tinham leis que tinham sido tomadas, portarias tinham sido baixadas proibindo a entrada de religiosos nos hospitais. Então, esse foi na Beneficência Portuguesa. Tivemos no Hospital Estadual de Américo Brasiliense, também conversando lá com toda a diretoria do hospital. Esse foi o encontro de 2019. Já éramos 600 inscritos. Eu não sei quantos lembram que em 2012 a Convenção Batista do Estado de São Paulo foi em Ribeirão Preto. Esse é o auditório onde foram realizadas as noites da Assembleia da Convenção. Em 2009 nós conseguimos então lotar também aquele espaço com voluntários. Todos são voluntários que dedicam 2 horas semanais do seu dia para poder visitar os hospitais em duplas. A seriedade e a ética do trabalho da Rede de Apoio Espiritual conquistou reconhecimento, a credibilidade e o respeito pelos hospitais, familiares e pela mídia e também pela sociedade. E aí nós tivemos, em 2014, matérias dos jornais da cidade falando, então, sobre a Rede de Apoio Espiritual, sobre essa cerimônia do adeus, mostrando que os voluntários estavam cuidando dessas pessoas, levando, então, ali um auxílio para as pessoas. E aí é interessante essa frase, dizendo: o olhar diferenciado dos mensageiros da Rede de Apoio Espiritual muda o ambiente das enfermarias da UTI. São mensageiros fazendo visita. E nós tivemos, em 2016, um reconhecimento pelo HC, pelo trabalho realizado por esse grupo da Rede de Apoio Espiritual, quando o HC completou ali 60 anos. E aqui são os hospitais que hoje fazem parte dessa rede de apoio espiritual. A Beneficência Portuguesa, o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, o Hospital Estadual de Ribeirão Preto, a Santa Casa de Ribeirão Preto, o Hospital Santa Lídia de Ribeirão Preto, o Hospital do Grupo São Francisco de Ribeirão, o Hospital Ribeirânia, o Hospital São Lucas e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E esse é o complexo do Hospital das Clínicas. Nós temos aqui o HC Criança, e aqui são todos os andares do HC, onde eu tive o privilégio aí de estar atuando presencialmente com essa equipe. Aqui algumas informações para você ter noção do HC. Ele tem 5.962 funcionários, servidores ali. Aqui tem alguns dados do que aconteceu nos últimos anos. Número de consultas, de internações, passando aí a casa dos 30 mil internados a cada ano. Então, são pessoas que tenham oportunidade de poder ouvir a palavra de Deus, de você, como capelão, ter contato com essas pessoas, levar uma mensagem para cada uma delas. E isso é um privilégio, porque muitas dessas pessoas nunca estarão dentro de igrejas. Mas o hospital possibilita essa oportunidade de você estar falando e compartilhando o amor do Senhor. Aí está o site, se você quiser entrar, rededeapoioespiritual.blogspot.com.br. Lá você tem toda a informação sobre a rede, tem ali livros, indicações do que pode ser feito, o número das igrejas, telefone dos capelães que fazem acesso. Esse é o blog que você vai encontrar lá. São alguns representantes. Nós temos reuniões mensais da Rede de Apoio Espiritual, que acontecem, então, para que a gente possa alinhar e estar trabalhando, auxiliando nas dificuldades que acabam acontecendo. E aí eu costumo dizer que a capelania ela precisa construir pontes ao invés de muros. E aí compreender como que isso é possível de você levar a mensagem da salvação de Cristo Jesus,
de fazer diferença dentro de uma instituição para as pessoas que muitas vezes olham para os evangélicos ou para os pastores como alguém que a mídia começa a colocar e apresentar, como alguém que só pensa no recurso financeiro, que quer apenas resgatar isso das pessoas. Nós temos um dia de ação de graça hoje no Hospital das Clínicas acontecendo anualmente, e eu tive o privilégio de falar num desses momentos, onde o coral do Hospital das Clínicas acabam cantando, os pacientes, aqueles que podem, descem então para o hall, e nós temos ali, junto com os familiares, os pacientes participando desse momento. O papel do capelão, ele é dar suporte para a equipe. Então, aqui é uma equipe de pais ou de mães da UTI, e tendo, então, esse momento de poder conversar com esses pais. Então, semanalmente, nós sentávamos, conversávamos com eles, líamos o texto da Bíblia, tínhamos um tempo de oração com essas mães, levando, então, a palavra do Senhor, ouvindo delas as suas angústias, as suas aflições. Aqui é um outro momento. Aqui era no dia que na véspera de Páscoa, então, no Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Natal, Dia das Crianças, você tem esses momentos. Aqui está o padre Josilei, que é um outro capelão, que tem atuado no hospital durante todo esse período. E aí é interessante alguns reconhecimentos. Né? A Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto teve instituindo, então, o Dia do Capelão. Então, dia 31 de outubro, em Ribeirão Preto, é constituído, então, aí o Dia do Capelão. Nessa foto, nós estamos aqui reinaugurando o espaço de oração. A capela do hospital ela tinha sido reformada e estava numa área muito difícil das pessoas terem acesso, então ela foi mudada de local, um local um pouco mais amplo, sem imagem nenhuma, tendo aí a possibilidade das pessoas terem esse momento. Aqui, como o apóstolo Paulo, Deus ele abre portas, e eu tenho dito que quando Deus abre porta, nós precisamos manter essas portas abertas. Eu estou dando uma entrevista para a Rede Vida, que é da Igreja Católica, dentro de uma igreja católica em Ribeirão Preto, numa oportunidade de uma palestra que eu tive falando sobre espiritualidade e capelania. Aqui eu estou com um grupo de cuidados paliativos, numa aula da professora Marísia, na USP. Anualmente, essa aula tem acontecido e ela tem convidado para que a gente possa ministrar aos alunos de medicina e também de terapia ocupacional. Aqui é com uma outra professora, onde ela tem convidado a cada semestre para que dentro da saúde da família, da aula que ela ministra, a primeira aula é ministrada sobre espiritualidade e tenha a oportunidade de poder estar falando sobre esse momento. E aí nós temos que entender um princípio universal de Cristo Jesus que está lá em Lucas 6,31. Tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós precisamos entender, como capelãs, que nós temos que levar a palavra do Senhor às pessoas que estão necessitadas e demonstrar o amor de Cristo Jesus para com essas pessoas. Trabalhando no hospital, conhecendo então a necessidade das equipes, no ano de 2010 começou-se um trabalho junto à equipe de UTI pediátrica e UTI neonatal. Então, uma vez por mês, na última sexta-feira de cada mês, nós temos um encontro que ele acontecia presencial, nesse período agora da pandemia ele tem acontecido online, para conversar com toda a equipe, para ouvir as suas angústias, ouvir as suas dificuldades, chorar com eles e levar uma palavra de esperança. E Deus tem dado um grande privilégio de poder participar com essa equipe, aí tem uma parte dela ocorrendo. Como é que era a minha rotina dentro do hospital? Nas quartas-feiras de manhã, eu então tinha um tempo onde eu lia as escrituras, tanto na UTI neonatal, como também na UTI pediátrica, e passava em algumas áreas do hospital. Então, eu ia na oncologia, ia na pediatria, visitava, então, pacientes de cuidados paliativos. E aqui é a equipe da UTI neonatal, onde
dentro mesmo da UTI, você pode perceber, você tem as incubadoras aí em volta, as enfermeiras e os médicos paravam por algum momento, dentro ali mesmo da UTI, eu lia as escrituras, tinha um tempo de oração com eles, e eles continuavam o seu trabalho. E aqueles que queriam conversar, que estavam passando por dificuldades, nós tínhamos a sala da psicologia, onde dava atendimento, então, àquelas pessoas necessitadas. Era um tempo muito proveitoso de poder compartilhar o amor do Senhor. Aqui é na UTI pediátrica, então aqui tem uma mãe até amamentando. São bebês um pouco maiores do que a UTI neonatal. Então isso era o trabalho que acontecia antes da pandemia. Aqui é mais um tempo de oração, então era dessa maneira que ocorria, os médicos ficavam então ali em volta, se reuniam, os monitores todos lá atrás, para que eles pudessem então saber o que estava acontecendo com os pacientes, se precisasse então de algum contato, e ali era um tempo entre 5 a 10 minutos, a gente lia as escrituras, trazia uma reflexão, e eles tinham então ali um tempo e um momento de oração pelas suas vidas. Isso acontecia pela manhã, à tarde e à noite, em diversas situações no hospital. E como é que isso se deu depois da pandemia? Então, no período da pandemia, o apoio psicológico se uniu com o espiritual e montaram-se, então, um serviço de atendimento. Então, isso foi colado em todas as áreas do hospital, oferecendo, então, esse serviço. Aqui nós temos o nome dos capelães católicos e os celulares pessoais de cada um deles. Nós temos atendimento evangélico e também o atendimento espírita. Então, as pessoas entravam em contato e nós dávamos o suporte, seja pelo WhatsApp ou pelo telefone, conversando com essas equipes, dando esse suporte nesse período da pandemia. Nós não estávamos possibilitados de entrar ao hospital, mas o trabalho ele continuava sendo realizado. O HC, vendo isso, ele criou um site ou um link dentro do site, utilizando então o Zoom, para que tivéssemos horários fixos para dar então esse suporte aos pacientes, aos familiares, durante um período aí de 15 minutos. Então, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, nós tínhamos então pessoas fazendo isso. E se você entrar no site hoje, você vê outros horários acontecendo ali no site. Aqui é um atendimento acontecendo durante a pandemia. A psicóloga entrou em contato, disse: pastor, você poderia orar por um paciente? A família está aqui na UTI e precisa então desse momento. E aí ela me chamou pelo WhatsApp e nós conversamos com a família e depois nós oramos. E nessa manhã foi uma manhã muito difícil, porque após o atendimento com a família, a oração pelo paciente, a psicóloga me ligou de novo e disse: pastor, o senhor poderia orar novamente pela família para consolá-la, porque o paciente acabou de vir a óbito. Então foi um dos momentos difíceis nesse período da pandemia. Eu já tinha passado por isso em momentos presenciais, mas na pandemia isso não tinha acontecido e esse dia aconteceu por 2 vezes. Isso aconteceu diversas vezes, né? Os pacientes, então, ou os médicos entravam em contato e nós conversávamos, então, com a família. Aqui tem a filha que estava distante, o pai estava lá junto com a mãe, e eles, então, pediram para o padre para poder conversar e queriam conversar com o pastor, e o padre, então, entra em contato. Isso é muito interessante que acontece na rede de apoio espiritual. Nós não infringimos as religiões. Se a pessoa, nós estamos ali como capelão e não nos identificamos como pastor, como padre ou como espírito, mas estamos ali para ouvir e levar a mensagem da palavra do Senhor. Se a pessoa diz: eu quero um padre, eu quero um pastor, e é o padre que está lá atendendo, o padre diz: só um momento, ele entra em contato e a gente acaba então atendendo. Isso ocorre muito dentro da rede de apoio espiritual. Aqui atendimentos acontecendo, então, a equipe, aos profissionais. Esse é um atendimento no Zoom, com aquela equipe de profissionais da UTI neonatal e da pediatria. E aí agora, em dezembro, o HC, então, conversando junto com a equipe de apoio espiritual, foi firmado 2 momentos. No dia 2 de novembro, nós fizemos, então, o momento em memória, onde foi gravado, então, um programa, e no dia 2 de dezembro, ao meio-dia, ele foi ao ar pelo Facebook do HC, onde teve um momento de
nós levamos uma palavra para todas as famílias que passaram por luto nesse período da pandemia e não puderam, então, ter um momento de velar os seus familiares. E aí surgiu uma ideia de nós fazermos também um momento de ação de graça. Nós oramos pelas famílias que foram enlutadas, mas por que também não agradecer por todos aqueles pacientes que voltaram para casa, que conseguiram sair vivos nesse período da pandemia? Então, no dia 17 de dezembro, ao meio-dia, esse programa também já foi gravado, ele vai ao ar pelo site do HC. Foi um momento muito legal, que foi a gravação, e nós vamos ter aí acontecendo. Essa daqui é uma experiência muito grande, talvez alguns já viram eu falar a respeito disso. No ano de 2011, eu estava atendendo na sala da interconsulta, junto com os psicólogos, com toda a equipe ali, e entrou uma terapeuta ocupacional dizendo: olha, eu ouvi falar que tem um pastor aqui que faz casamentos. E aí foi uma coisa bem interessante, porque estando no hospital, Deus me possibilitou a realizar diversas cerimônias religiosas, casando alguns médicos, alguns profissionais da saúde ou parentes deles. E eu sempre dizia: olha, o que eu cobro, então, do casal é que tenham 8 encontros comigo para estudarmos junto a Bíblia e entender nas Escrituras o que é o casamento. E aí essa terapeuta ocupacional já tinha conhecido essa fala. Ela diz: só que tem um problema. A paciente não consegue aguentar 8 encontros. Precisa acontecer o casamento urgente. Ela estava na UTI, e aí o marido cochichou no ouvido dela, dizendo: olha, se você sair daqui agora, eu caso. Eles já estavam 25 anos juntos. E a mulher, na semana seguinte, ela estava no quarto, e mesmo sem conseguir falar, a dona Rosicler conseguiu, pela placa da comunicação, conversando com a terapeuta ocupacional, e disse para ela: olha, meu marido disse que se eu saísse da UTI, ele ia casar comigo, eu quero que você me ajude. E aí, quando a Leila compartilhou isso, eu disse: vamos lá agora realizar o casamento dessa paciente. Eu estava com outro pastor amigo metodista visitando o hospital naquele momento, o Davis. Nós subimos, então, ao 4º andar, tivemos ali 1 hora conversando com a dona Rosicler, e ela disse: eu quero sim casar, eu quero com um pastor, que muito bom, que é um pastor batista, que vai fazer esse momento, mas eu quero primeiro casar no cartório. E depois eu quero, então, ter a bênção do pastor. E aí nós conversamos, eu disse: pode deixar, então, que a Leila vai resolver isso. O HC ele tem um contrato com os cartórios, e aí o cartório, então, fez todo o trâmite, e esse trâmite levou 3 meses para poder ficar pronto. E a paciente aguentou todo esse período. E aí Deus me deu o privilégio de poder celebrar essa cerimônia. No som da marcha nupcial, os noivos se encontraram em uma das salas do 4º andar do Hospital das Clínicas. Rosicler Neves Nogueira, de 61 anos, é portadora de uma doença neurológica degenerativa e está internada desde fevereiro. Ela tem movimentos apenas no pescoço. Há 25 anos vive com o auxiliar administrativo Luiz Antônio de Souza Nogueira, 20 anos mais novo que ela. E desde que começou as sessões de terapia ocupacional, manifestou o desejo de oficializar a união do 2º casamento. Por meio de uma prancha de comunicação alternativa, usada nestes casos, ela passou para a médica como gostaria que fosse a cerimônia. A equipe se comoveu com o pedido. Foram 3 meses de organização. Na verdade, o que eu fiz foi só dar escuta a esse desejo dela. Foi emocionante também, né? Poder ter um projeto dessa dimensão, onde eu precisava muito da equipe, do apoio, da família, de todo mundo, me faz me sentir muito feliz. A celebração, feita por um pastor com a participação de um coral, terminou no quarto da paciente. Depois de voltar ao aparelho respiratório, teve troca de alianças. A mais velha dos 3 filhos ficou emocionada. Chorei muito, chorei. Feliz por ela estar feliz desse jeito. Minha felicidade é a dela também, a dela é a minha. Bora viver mais 25 anos aí para fazer bodas de prata, né? Vamos ver se nós conseguimos. Uma história de amor firmada dentro do Hospital das Clínicas.
A noiva está internada há quase 6 meses e sonhava oficializar o relacionamento de mais de 20 anos. Na cerimônia, teve muita emoção. O noivo Luiz entrou na sala acompanhado da irmã. No rosto, a ansiedade pela chegada da noiva, que apareceu na porta toda linda conforme manda o figurino e o seu desejo. O sorriso dele é a resposta de Rosicler num simples olhar. A cerimônia foi realizada por um pastor da Igreja Batista, testemunhada por parentes e amigos da família. Luiz tem 42 anos e ela 61, vítima de uma doença neurológica há 5 anos. Eles estão juntos há mais de 2 décadas. Assim que começou a apresentação do coral, a emoção foi tão grande que Rosicler teve um desconforto respiratório e precisou ser atendida. Para preservar a saúde da noiva, a equipe médica levou de volta ao quarto sem a presença de todos. O pastor continuou a cerimônia lá dentro, abençoou as alianças e oficializou o casamento que Luiz selou com um beijo apaixonado. Para saber a sensação de Rosicler depois desse sonho realizado, a terapeuta ocupacional conversou com ela por meio da prancha de comunicação alternativa. Apontando os dedos nas letras, a esposa do Luiz respondeu. D. E. Felicidade. Felicidade. Era um sonho, né, Rô? Que era uma vontade muito grande que ela tinha de oficializar uma união que já existia, né, há 26 anos. O casal se conheceu no carnaval de 1988 no bairro em que morava. Ele tinha 18 anos e ela 37 com 3 filhos. Na época, essa história de amor deu o que falar por conta da diferença de idade. Mas nada impediu os dois de buscarem a felicidade. Com 18 anos eu queria casar, eu não quis e foi correndo os tempos e aconteceu o que aconteceu, que eu estamos casando agora. Porque ela falava que não ia casar porque eu era muito novo e ela já era uma moça senhora e eu tive que esperar, né? No começo foi um susto, assim, pela diferença de idade e tudo, mas a gente acolheu ele na família porque ele é muito bom, ele é muito amigo, companheiro, sempre fez tudo para ela. Ele ama muito ela. Que é a paciência, né, a perseverança que ele tem tido com ela, é que prova que ele gosta dela. Era o sonho dela, numa época que não deu para casar, mas agora surgiu a oportunidade e nós abraçamos. Guerreira, né? Só isso. Rosicler está internada na enfermaria de neurologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto desde fevereiro deste ano. O futuro da ex-cabeleireira é incerto, mas hoje ela deu uma lição de vida para muita gente. A enfermidade que ela tem enfrentado, nós vemos que o amor tem superado tudo. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios. Com o amor tudo supera, tudo suporta. O amor tudo sofre e nós podemos ver isso. Pedir para Deus dar força para nós continuar mais 20 anos juntos. Que é a única coisa que eu peço para ele. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. No dia 11 de julho, Rosicler e Luiz se casaram no civil. Ela tem doença neurológica, mas ouve, enxerga e entende tudo o que se passa ao seu redor. Espero ter ajudado um pouco a vocês olhar um pouco melhor para isso, né? Eu agradeço a Deus pela vida e a visão da Igreja Batista do Marissec durante todo esse tempo. Porque, como pastores, nós sempre estamos em casamento de crentes, em aniversário de crente, em reunião de pastores, e muitas vezes nós não temos a oportunidade de falar de Jesus, né? Como o Libério tem aí na Toca do Estudante, para poder estar falando com as pessoas, porque o seu maior contato são com crentes. E vendo isso, eu conversei com a liderança, diz, olha, precisa mudar algumas coisas, eu preciso ter contato com não crente, eu preciso testemunhar de Jesus. E foi interessante, porque depois desse casamento, eu tinha um grupo de estudo na Interconsulta semanalmente. E foi interessante que um dia eu estava chegando para o grupo de estudo bíblico com a equipe, e aí tinha uma psicóloga que não me conhecia. O pessoal falou, vamos se reunir, o pastor chegou. Ela falou, sim, pastor? E aí eu ouvi uma dizendo assim, esse pastor é diferente. Você deveria sentar e deveria ouvir, porque ele não é como os pastores que tem aí fora.
Então, é o testemunho que nós vamos dando a cada momento. É aquilo que eu disse, nós temos que tomar cuidado quando nós estamos entrando dentro do hospital, porque as pessoas estão olhando. Eu lembro que quando eu subi ao 7º andar, o HC Criança ainda não tinha sido inaugurado, e eu cheguei na porta do elevador, uma mãe me abordou e disse assim: pastor, olha aí na Bíblia, a doença do meu filho é para a vida ou para a morte? E eu olhei nos olhos dela e disse assim: o que você quer ouvir? Porque se eu disser que é para a vida, você vai dizer que eu sou um homem de Deus. Se eu disser que é para a morte, você vai falar que eu não sou um homem de Deus. E aquela mãe começou a chorar, e nós sentamos, então, numa das cadeiras que tinha ali na recepção do 7º andar, e passou um médico, e ela olhou para ele e falou: estou conversando com o pastor. E aquele médico, ele sempre caminhava, e ele olhou e disse assim: esse pastor aí, você deve dar atenção ao que ele está falando. E depois esse médico se tornou um grande amigo, e é compreender isso. Você precisa, nos pequenos detalhes, você compartilhar o amor de Cristo Jesus. E foi isso que Deus me deu de privilégio. Quando foi em fevereiro de 2019, eu pedi um tempo para a igreja, para ter então aí um ano sabático. Me mudei para Penápolis, onde eu estou residindo hoje, para poder dedicar mais tempo à família e também à empresa que a esposa tem aqui na cidade. E eu me despedi, então, do pessoal da capelania. Hoje tem outros pastores atuando ali presencialmente, e fiquei um ano sem estar dando suporte, só trabalhando aqui em Penápolis com a capelania militar. Mas com a volta da pandemia, os médicos me ligaram e disseram assim: pastor, hoje tudo é online, mesmo 300 quilômetros de distância, você tem condições de voltar e estar atuando. Então, desde março, eu retomei as atividades online e tenho dado um tempo até maior do que o tempo presencial que eu fazia ali no hospital. Vale a pena você investir no ministério, porque você tem oportunidade de não apenas num dia na semana ou num domingo falar para as pessoas, mas ter esse contato constante com uma quantidade enorme de pessoas que provavelmente nunca entraria nas portas de uma igreja, de um templo religioso, mas você tem a oportunidade de levar o amor de Cristo Jesus para essas pessoas. Então, ore por esse ministério. Eu agradeço a oração dos irmãos, ao Sérgio, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês nesta manhã. E eu estou aberto a perguntas que queiram fazer. Que bom aí que você pode ajudar esse povo a levar o fardo um pouquinho da aflição, da angústia, e representar bem o nome de Jesus. Muito bom. Deus te abençoe. Você foi falando e eu fui lembrando aqui dessa canção. Deus Amém. te abençoe. Tem 3 perguntas aqui no chat. Posso começar a responder por aqui, Sérgio? Pode. Eu acho que são 2, tanto a pergunta do Cleberson como do Fernando César, eu acho que acaba sendo uma só. Dá para responder os 2. Como é que aconteceu comigo? Tá? Eles estão perguntando aqui se todo hospital público tem cuidados paliativos e como é que faz para fazer parte de uma equipe sendo capelão. Muitas vezes as pessoas acham que porque você tem um certificado de capelania, você tem condições de entrar no hospital. Nem todo mundo que faz medicina vai chegar na porta do hospital e dizer: eu tenho curso de medicina, eu vou começar a clinicar aqui nesse hospital. Você precisa fazer residência, precisa fazer vários detalhes, passar por situações. Mas o capelão ele é voluntário. Sim, mesmo sendo voluntário, você precisa de relacionamento. E foi assim que aconteceu comigo. Eu era diretor, então, do seminário, e como o Sérgio disse, o seminário tinha polo em 7 cidades da região de Ribeirão Preto, aonde tinha alunos de 27 cidades. E como o hospital do HC é um hospital terciário, ele recebe, então, pacientes de diversas cidades para tratamento, o hospital viu, através dessa possibilidade do seminário, de quando esses pacientes voltarem para suas residências, eles poderem ter o apoio espiritual desses alunos. Então, eu fui convidado para uma reunião para poder conhecer esse projeto do Cuidados Paliativos, e quando eu comecei a conhecer o projeto, eu fui interagindo com esse grupo, tendo essa responsabilidade de estar ali com eles, participando, então,
em algumas situações, dando sugestões, e aí o hospital me credenciou a ser o capelão. Isso acabou surgindo do hospital. Em algumas situações, você precisa apresentar um projeto para o hospital e ver se o hospital vai aceitar ou não esse trabalho que vai ser realizado. Nem todo hospital público tem equipe de cuidados paliativos, infelizmente. Deveria ter, porque a Organização Mundial da Saúde ela vai determinar que o paciente precisa ser um paciente paliativo desde o momento que ele recebe um diagnóstico. Mas muitos médicos acabam não colocando seus pacientes em paliativos, porque para ele acha que ele fracassou como médico. Porque a visão de muitas pessoas, principalmente no Brasil, quando um paciente vai para cuidados paliativos, ele está indo para morrer. E pelo contrário, ele está indo para poder ter uma sobrevida, para que ele consiga ter um final de vida com qualidade. E ter essa dignidade é algo que a equipe acaba trabalhando e o capelão acaba dando esse suporte. Então, assim, não adianta você ter apenas uma carteirinha de capelão, achando que você vai entrar no hospital para fazer algum trabalho. Você precisa ter relacionamento com aquele hospital, oferecendo, então, essa possibilidade. O Fausto pergunta aqui sobre a questão de visitas. Essa questão, se ela é, então, interpretada por cada hospital. A Constituição ela vai dizer que você tem a permissão, como ministro de religioso, de visitar, então, o paciente se ele estiver em quarto coletivo, a qualquer hora do dia. Então, se ele estiver em quarto coletivo, a Constituição lhe garante esse direito. E aí, lembrando daquela questão ética que eu disse, você vai entrar para visitar o João, você tem que ir lá visitar o João, visitou o João e ir embora. Você não pode querer visitar todo o andar onde está o João, todo o quarto. Às vezes, isso acontece muito. Você vai visitar o João, a pessoa que está no leito do lado fala assim, você não pode orar por mim também? E aí você precisa, então, pedir autorização para a enfermaria para fazer isso. Porque senão alguém pode passar e dizer, o Fausto entrou para visitar o João, mas está lá orando pelos outros pacientes, fazendo ali a sua oração. Então tem que tomar esse cuidado. De novo, o pessoal está atento, está observando. O que vai acontecer? Da próxima vez que você voltar para visitar o João, o pessoal vai dizer, não, você não, porque da outra vez você entrou para visitar o João e ficou andando o andar inteiro, distribuindo santinho, folheto, panfleto para as pessoas, e isso não foi permitido, então você não tinha essa autorização. Então, ter esse cuidado. Se ele estiver na UTI, a lei não garante a entrada do líder religioso na UTI. Então, você precisa ter autorização da equipe médica para que você entre na UTI. Muitos hospitais têm flexibilizado isso. Então, aí, de novo, é questão de relacionamento, é você chegar na portaria, se apresentar, entender se não está tendo nenhum procedimento acontecendo na UTI. Então, muitas vezes eu chegava para poder fazer a devocional na UTI neonatal, eu ficava 10, 15, 20 minutos esperando os procedimentos serem realizados, se algum bebê ou alguma situação estava acontecendo, de alguma intercorrência, então você precisa esperar. Não é dizer assim, eu tenho tempo, eu vim aqui, eu marquei 9 horas, eu tenho que entrar 9 horas. Não, às vezes eu marcava às 9, mas ia entrar 10h30. Então, e aquele período que eu ficava ali, eu atendia alguns pais, atendia alguns médicos. Então, você ter essa flexibilidade de compreender a situação. Tinha momentos que eu chegava às 8:55, eles diziam, pastor, vamos aproveitar que hoje está tranquilo, vamos entrar. Chamava os pais que estavam até mesmo, às vezes, fora da UTI, para que eles pudessem entrar e participar daquele momento. Então, é ter essa flexibilidade e compreender a situação. Alguns pastores, quando davam carteiradas, e muitos religiosos fazem isso, querem dar uma carteirada dizendo, está na Constituição, eu sou pastor, eu vou entrar. Agrediam os porteiros. E esses pastores foram processados, multados e condenados a pagarem 30, 40 mil reais de multa. Porque ele agrediu um funcionário querendo dar uma carteirada e entrar dizendo, eu vou entrar porque a lei me permite. Então, a lei permite, mas nós temos que ter essa situação, dizendo, você não é a última vez que você vai entrar, você precisa manter aquela porta aberta. Das pessoas, então, ver lá o Fausto entrando e dizer, aquele pastor é diferente. Quando algum familiar dizer, não existe nenhum pastor aqui, alguém que possa fazer uma oração, conversar com a gente, eles vão lembrar, dizer, existe lá o pastor fulano,
que ele sempre vem aqui visitar as pessoas da sua igreja, deixa eu entrar em contato com ele se ele não pode te atender. E é nessa maneira que você vai fazendo relacionamento. As pessoas vão verificando e isso vai ajudando. Em Ribeirão Preto, na unidade de emergência, chegou a baixar uma portaria que proibia qualquer entrada de líder religioso. O que aconteceu? Um líder religioso, ele entrou numa enfermaria, e aí a lei permite, né, você fazer isso, só que ele fez uma situação, ele entrou ali e viu o paciente com algumas imagens, ele diz, olha, você está doente por conta dessas imagens, nós temos que queimar, vamos destruir essas imagens, e colocou fogo na enfermaria. E aí a administração tomou uma decisão de não permitir nenhum religioso entrar. Foi um dos hospitais que foi muito difícil para a rede conseguir trabalhar e mostrar para eles que nós estávamos educando aquelas pessoas que estariam entrando no hospital para poder realizar o trabalho nessa ação. Então, ter essa compreensão é muito importante, né? Nós somos homens públicos, as pessoas estão nos olhando, e quando a gente vai em determinado lugar, a gente precisa tomar esse cuidado, para que a gente não difame, porque as pessoas acabam taxando, né? E às vezes nós não vamos ouvir como eu ouvi daquela psicóloga, dizendo, esse pastor é diferente. Né? Dizer, mais um pastor está chegando aí, né? Vamos tomar cuidado. Aí um fato interessante que acontecia, no meu primeiro ano na UTI neonatal, então eu chegava para ler a Bíblia, e eu entrava com a Bíblia na UTI neonatal. E a UTI tinha 2 portas. E durante um mês, você tem residentes passando por ali. Então, sempre na primeira semana do mês, era a semana de novos residentes. Quando eu entrava com a Bíblia, o pessoal falava, o pastor chegou. As enfermeiras que já estavam mais tempo, os residentes saíam correndo pela outra porta. E aí, quando eles entendiam qual era a intenção, já estava terminando as semanas da residência, eles falavam, poxa, pastor, que pena, perdi aquelas primeiras semanas, como que isso foi ruim. O senhor não vai nas outras unidades para que eu também possa aproveitar, né, e ter esse tempo? E aí, quando nós sentamos no final do ano para avaliar, os médicos perguntaram, né, pastor, e aí, o que precisa mudar? Eu disse, olha, da minha parte, vocês é que sabem se nós devemos continuar ou não. Não, precisa continuar. Então, o que tem que mudar? Eu falei, poderia então só avisar os residentes para que eles não fugissem pela porta lateral quando o pastor entrasse para fazer o momento devocional. Eles falaram, não, pronto, está fechado. E a partir daquele momento, quando o pastor entrava, as médicas iam até no refeitório chamar os residentes, dizendo, vamos lá, vamos ouvir o pastor, é o tempo que nós temos agora para ter esse tempo de oração. E isso foi muito edificante, né, para a vida de cada um deles. Eu acho que eu respondi as perguntas aqui do chat. Paulinho, você contando esse negócio que você entra numa porta e os caras fogem pela outra, isso é muito divertido. Às vezes os camaradas querem ajudar a gente, atrapalha a nossa vida até umas horas, né? Depois a turma pergunta por que eu não quero que me chamem de pastor na faculdade. A turma não entendeu ainda, né? O cara não me ajuda, o cara me atrapalha. Chegou o pastor. Opa, por onde que eu saio daqui desse lugar? Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando que você atende não só os que estão em cuidados paliativos, mas também os cuidadores, né? As equipes de cuidados paliativos e tal. Como é que tem sido lá em RP, lá no Hospital de Clínicas, essa questão da drogadição entre a equipe médica, os profissionais da saúde? Porque a turma pensa que não sei se você tem tido experiência disso. A turma pensa que quem gosta de se drogar são os filósofos. Eles também gostam, mas parece que quem gosta mais são os médicos, enfermeiros, residentes, por causa da carga horária terrível, né, que eles têm que enfrentar, essa coisa toda de plantões e tralalá. Você tem tido alguma coisa nesse sentido? Nesse grupo, Libério, que eu disse que nós temos uma vez por mês, que aí é um grupo mais fechado com a equipe, a gente acaba levando para esse grupo as pessoas que estão passando por dificuldades. Então, a própria equipe, ela vê algumas enfermeiras ou alguns médicos passando pelas dificuldades e convida para fazer parte desses momentos nas sextas-feiras. A gente ouve muita coisa, tá? E aí é interessante porque você começa a ver as pessoas como um ser humano.
que está precisando de ajuda, que está passando por dificuldades, e aquela história de que muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: ah, médico não se preocupa com ninguém, o paciente é só mais um número. Você vai ver a realidade quando você se aproxima e começa a ter então uma afinidade maior com essas pessoas, de que ele deixou lá o paciente na UTI, mas de madrugada ele foi lá visitar sem ser o plantão, que ele ligou para a equipe para saber como é que está, a preocupação que essas pessoas têm, e principalmente quando tem dificuldades que eles não podem resolver. E aí a pessoa entende que ela é limitada, porque durante todo o período da graduação ele vai aprender de que ele salva, de que ele é poderoso, de que ele tem condições de salvar, de realizar as ações. Mas quando ele se depara com uma situação em que ele não tem mais o poder disso, que não está mais na mão dele, né? E eu tenho dito isso para os médicos. Eu costumo brincar com eles e dizer: olha, vocês conhecem a história da ressurreição de Lázaro? Eu diz: se Jesus fosse de Hollywood, ele teria feito diferente na ressurreição de Lázaro. Teria explodido uma bomba, saído um monte de confete, e Lázaro saía voando lá de dentro, mas não aconteceu isso. Jesus vira para as pessoas e diz: olha, vão lá e façam o que é possível. Remova a pedra. Jesus tinha poder para remover a pedra, mas ele permite que as pessoas façam aquilo. E aí o que era impossível era fazer um morto voltar a ter vida. E aí entra o poder de Deus. Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Só que quando Lázaro sai para fora, Lázaro não sai perfeito. Lázaro sai todo amarrado, cheio de tipóias. E Jesus vira de novo para as pessoas e diz: vão lá e ajude. E eu sempre digo isso para os médicos e para as famílias. Nem todo paciente que está no hospital ele vai sair da maneira que você imagina que é a cura. Mas ele vai ter, no primeiro momento, a equipe médica com todos os seus aparelhos, fazendo os diagnósticos, dizendo: olha, essa é a enfermidade, esse é o melhor tratamento que vai ser feito. Vai passar, então, a medicação. Só que o médico ele tem poder de chegar e colocar na veia do paciente a medicação. O organismo do paciente agir com aquela medicação é o milagre de Deus. E muitas vezes o paciente não vai sair totalmente curado, mas ele vai precisar de auxílios pós essa internação que ele tem. E aí eu digo para a família e digo até mesmo para os cuidadores: vocês têm o privilégio de fazer parte do milagre de Deus. E aí eles ficam assustados, dizem: você faz parte do milagre. Você está sendo privilegiado de poder participar do milagre de Deus. Como Jesus permitiu que pessoas estivessem ali fazendo parte daquele milagre da ressurreição de Lázaro, ele também está permitindo que você faça parte desse milagre. Então é entender isso. É mostrar para eles que o poder de Deus está acontecendo. E como a Bíblia diz, quem dá a vida ou quem tira é somente Deus. Não tem condições de você dizer ao médico: vai acontecer assim, vai acontecer aquilo. Os médicos eles conseguem entender quando está chegando o final da vida de um paciente pela experiência que eles vão tendo. Mas o momento exato daquilo acontecer é permissão de Deus. E aí nós precisamos entender que Deus ele continua soberano no controle de todas as coisas. E eu tenho dito isso aos profissionais. Quando eles compartilham, Zé, essas angústias e dificuldades deles, né, de terem que tomar medicação para dormir, ou toma alguma bebida alcoólica para poder, então, amenizar e esquecer aquela situação que ele enfrentou durante o dia, colocado para ele de que ele precisa buscar esse refúgio em Deus. E entender que se ele fez tudo o que era possível, que estava às suas mãos, ele não tem que se culpar pelo óbito daquele paciente. Mas ele tem que agradecer porque ele fez o seu melhor. E entender que ele foi permitido, ou houve uma permissão da parte de Deus, dele participar desse momento e ser alguém usado por Deus para poder cuidar daquele paciente. Que não é o paciente dele, mas que ele teve a permissão de Deus naquele instante de cuidar daquele paciente.
como nós que temos as nossas ovelhas, que muitas vezes estão nas nossas igrejas, mas vão para um lado, vão para o outro. Deus permite que durante um período, um momento, nós estamos sendo privilegiados como pastores, de cuidar e tratar daquelas pessoas. O que vai acontecer lá na frente não cabe a nós, mas Deus vai nos cobrar o período que aquelas pessoas estiveram sobre os nossos cuidados. Então nós precisamos dar o nosso melhor. É isso que eu digo para eles. Dê o seu melhor. Faça tudo aquilo que você estudou, entendeu. O melhor tratamento que o paciente precisa, possibilite a ele. E deixe os resultados com o Senhor. Não sei se eu te respondi, Zé. Como um bom batista, às vezes a não resposta é a resposta mais eloquente. Muito bom. Muito bom. Respondeu sim, cara. Respondeu sim. Valeu. Tamo junto. Bom, gente. Muito bom. Sem palavras. Só agradecer em nome da ordem, agradecer em nome da nossa amizade. Muito obrigado, viu, por você ter aceito esse convite. Irmãos, nós estamos encerrando os nossos simpósios, nós vamos retornar agora em fevereiro. E eu creio que nós estamos fechando com chave de ouro, né? Pastor Eliel vai estar orando, agradecendo a Deus por sua vida, Paulinho. Antes da oração, nos segue nas redes sociais. Eu fiz esse apelo na Ordem, no grupo da Ordem, para o pessoal se inscrever no site do YouTube, no canal do YouTube. Você procura lá Paulo Ross, dá o seu clique lá, não custa nada. E por que isso é importante? Nós estamos tendo dificuldade de entrar dentro do hospital. E muitas vezes o Zoom ele acaba não funcionando lá dentro do hospital por conta dos aparelhos, nem todo paciente ou familiar consegue ter acesso. E aí uma reclamação que eles têm tido é isso: por que não grava então e deixa isso gravado para poder passar? E aí a gente precisa de tecnologias para poder fazer isso. Quando nós conseguimos chegar a 1.000 inscritos, você consegue realizar isso pelo celular. Então você facilita. Alguns falam assim, está querendo ganhar dinheiro com isso. Não, não é isso. É a facilidade que a tecnologia vai nos trazer. Que antes da pandemia era 100 inscritos. Você conseguia fazer isso pelo celular. Agora, na pandemia, o YouTube subiu isso a 1.000. Eu sei que nós temos aí mais de 1.000 pastores, né, que poderia abençoar as igrejas que têm feito cultos online, e isso ajuda muito na expansão do evangelho, porque o algoritmo do Google vai ver essa quantidade de acesso de pessoas lá clicando, ele vai colocar os vídeos para cima para as pessoas poderem ouvir. Então é a oportunidade de fazer isso. Se você ainda não fez, se inscreve lá no nosso canal, curte aí a Ordem, né? Ajuda nisso. Pode acompanhar também nas redes sociais, seja lá no Facebook ou no Instagram. A gente está sempre compartilhando isso. Lá no meu Instagram tem indicação de vários livros. Eu tive uma live com o Cleverson e com outros pastores aí, e as pessoas estavam pedindo indicação de livros. Eu coloquei tudo lá no Instagram. Você pode clicar lá e verificar alguns livros que podem te ajudar. Mais uma vez, Sérgio, obrigado. Agradeço a Ordem. É um privilégio poder fazer parte da Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo, de poder servir, estar aí ajudando vocês. Alguns têm perguntado assim, você não está no Ministério Pastoral? Eu não estou ativamente, continuo membro da Igreja Batista lá no Maricec, mesmo aqui morando em Penápolis, e retornando, saindo aí desse período de sabático, eu não devo assumir um ministério integral, mas eu quero ajudar pequenas igrejas. Deus possibilitou para que durante um período estivesse abençoando, então, e a gente conseguiu criar uma situação de não precisar mais de recursos para isso, e eu quero abençoar pequenas igrejas. Então, se souber de igrejas na região que precisam de ajuda, eu estou aí para poder estar auxiliando. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus. Assim como foi cantado, como é bom saber da Tua graça sobre as nossas vidas, que é manifestada hoje através do Teu Filho, Pastor Paulo. Obrigado, Senhor Deus, pelo trabalho que Ele tem realizado, que tanto nos inspira
nos motiva também, Senhor Deus, a entender essa necessidade de, não só através de uma capelania hospitalar ou militar, mas na nossa vida, testemunhar, dar esse suporte para aqueles que estão necessitados da tua graça, da tua misericórdia, principalmente da salvação, Senhor. Muito obrigado por aquilo que ouvimos nesta manhã, por esse trabalho realizado pelo teu filho, que o Senhor continue usando o teu filho cada vez mais, abrindo portas, Senhor Deus. Ó Deus de amor, nós te pedimos, Pai, que cada pastor que tem esse desejo de trabalhar nessas áreas, a capelania hospitalar, que os hospitais possam abrir as portas e também cada um de nós possamos saber entrar nelas, de tal forma, Senhor Deus, que venhamos abençoar pessoas e ser esse testemunho de que aquilo que a gente falou, aquilo que a gente orou, daquilo que foi ministrado, fez diferença na vida de alguém. Eu quero agradecer, Senhor Deus, por esse simpósio que encerra assim este ano, de ouvir sobre essas possibilidades de podermos realizar, de descruzar os nossos braços e avançar em direção à proclamação do teu evangelho. Sair, ó Deus, dessa teoria e ir para a prática, porque, ó Deus, precisamos despertar mais para isso. E nós, nesta manhã, ouvimos esse ensinamento, que precisamos ter essa necessidade. Nos capacita, nos orienta, abençoe o teu filho, abençoe, ó Deus, os planos, os projetos que o teu filho tem, pastor Paulo, para o futuro. Que o Senhor esteja com a sua mão, Senhor Deus, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que é o milagre de Deus, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. E tudo aquilo que o teu filho fizer, ó Deus, o Senhor venha prosperar para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado por essa ordem, obrigado por cada pastor, por cada família aqui representada, que, ó Deus, o Senhor continue suprindo cada uma das nossas necessidades, de tal forma que possamos ver a cada dia a manifestação do teu Espírito Santo em nós, através de nós e apesar de nós, Senhor Deus. Obrigado pelo pastor Sérgio, pela diretoria, pela nossa Convenção Batista Brasileira, pela nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, a nossa ordem, tanto no Brasil como em especial aqui no Estado de São Paulo, possamos, Senhor Deus, estar exercendo o nosso papel com zelo, com cuidado e, acima de tudo, com o teu amor. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.